Dia, boa tarde, boa noite. Claro que vai depender do horário que você acessa esse conteúdo, né? Professor Marcos Huber, disciplina de sexta-feira à noite, dia 3 de abril de 2020. E teremos uma aula hoje, uma explicação sobre as provas sobre barreiras, que ficou faltando, né? Vocês já fizeram uma atividade referente a esse conteúdo e essa será a aula de hoje, ok? Vamos lá então. Aqui temos um atleta transpondo uma barreira, né? Lembrando que a barreira faz parte das provas de velocidade, sendo elas, né? As provas para as mulheres 100 metros e 400 metros sobre barreiras, e os homens os 110 e os 400 metros sobre barreiras. Então, na prova mais curta, o homem faz 10 metros a mais. Porém, ambos, em todas as provas, transpõem 10 barreiras no total. Nos 100 metros tem 10 barreiras, nos 400 nós temos 10 barreiras, nos 110 nós temos 10 barreiras e no 400 metros dos homens também nós temos 10 barreiras. Aqui embaixo nós temos as alturas das barreiras, 100 metros, 84 centímetros, 110 metros, 1,06 metro, 400 metros feminino, 76 centímetros e 400 metros masculinos, 1 metro, 91 centímetros. Normalmente o peso da barreira deve ser inferior ou muito próximo a 10 quilos. Aqui nós temos uma imagem de uma pista mostrando a largada do 400 metros sobre barreiras, a largada dos 100 metros sobre barreiras e a largada dos 110 metros sobre barreiras. Normalmente acontece naquele prolongamento da reta principal, tá certo? Para as provas sobre barreiras também se utiliza a regra da saída com bloco de partida, ou seja, os comandos de as suas marcas prontos e o tiro da pistola, né, seguindo aquela teoria da regra que nós já falamos em aulas anteriores, aqui a atleta colocando o bloco, né, se ajustando, etc. Não podemos nos alongar aqui porque já foi passado. Também valem as mesmas regras da saída falsa, quando o atleta sai antes do disparo do revólver. Aqui nós temos as especificações de uma barreira, então peso mínimo de 10 quilos, a largura de 1,18 a 1,20 m nessa parte superior. A barra superior tem 7 centímetros de largura, né, nesse sentido aqui da seta. Deve ser feita de metal e a barra superior deve ser de madeira. Essa parte aqui não pode ser de metal, essa parte que eu estou circulando aqui, ó, deve ser de madeira. E ela deve ser derrubada com uma força igual a 3,5 kg de peso, ou seja, se eu bater nela com uma força igual a 3,5 kg de peso ou mais, ela tem que cair. E ela possui alguns contrapesos na parte de baixo para deixar ela mais firme ou mais leve de acordo com a prova a ser realizada e as condições meteorológicas do dia da prova também. Aqui nós temos a barra superior, que deve ser listrada de preto e branco ou cores contrastantes, né? Por exemplo, vermelho e azul, cores que apareçam de longe, né? Cor mais clara nas extremidades, borda superior arredondada para evitar que o atleta se machuque, e ela é fixada nas extremidades com espessura de 1 a 2,5 cm, tá certo? Aqui nós temos as distâncias entre as barreiras de acordo com a prova. São números que vocês podem encontrar no livro de regras, né, no manual de regras da Confederação Brasileira de Atletismo ou no livro de regras da IAAF, traduzido para o português. Então, só para ter como exemplo aqui, no 110 a distância da linha de saída até a primeira barreira são 13 metros e 72 centímetros, a distância entre as barreiras 9 metros e 14 e a distância da última barreira até a linha de chegada 14 metros e 2. Por que isso é importante? Principalmente para o aluno do bacharelado que vai trabalhar com treinamento,
na hora de prescrever o treino para o seu atleta, ele vai trabalhar com essas distâncias aqui, né? No 400, da linha de saída até a primeira barreira 45 metros, entre as barreiras 35 e da última até a chegada 40. Então eu tenho que trabalhar com as distâncias oficiais se eu trabalho com atletismo adulto de rendimento, certo? Já com criança e adolescente, no ambiente escolar, que é o caso da licenciatura, eu vou trabalhar com distâncias bem menores e também com barreiras bem menores, tá? Todas as provas devem ser corridas em raias marcadas, inclusive as corridas sobre barreiras, né? E o ideal é que o atleta deva manter-se em sua raia em todo o percurso. Como nós observamos nas aulas presenciais, existem algumas exceções quando o atleta sai da sua raia ou não, e isso já foi estudado, né? Quais são as regras das provas sobre barreiras, o que vale, o que não vale, né? Quando um atleta é desqualificado da prova, quando ele recebe lá uma bandeira amarela e ele fica de fora da classificação porque ele é desclassificado. Primeiro, se ele não ultrapassar uma barreira, vamos dizer que ele passe por baixo, né? Que ele passe pela lateral na raia 8, na prova de 100 metros, ou que na prova de 400 metros, como as barreiras não ficam uma ao lado da outra, que ele passe pela lateral, né? Ele é desclassificado. A letra B, se ele passar seu pé ou perna por baixo do plano horizontal da parte superior da barreira, é uma explicação bem de regra mesmo, porque ela é difícil de entender, mas significa o seguinte: se ele passa o pé por fora da barreira, né? Digamos que eu tenho a barreira, imaginem lá a barreira colocada na sua posição, e ao invés de passar a perna de ataque, a perna que vai na frente por cima, ele passa pela lateral, onde não tem barreira. Significa que ele está passando o seu pé por baixo do plano horizontal da parte superior da barreira. Então ele está passando pelo lado, pela lateral direita ou pela lateral esquerda, dependendo da perna que ele usa para atacar. Na prova de 100 metros, isso é mais difícil de fazer porque as barreiras ficam coladas uma na outra. A barreira da raia 1 fica grudada na raia 2, da raia 3 junto com a da raia 4 e assim por diante, né? O atleta da raia 1 e o atleta da raia 8 podem acabar tentando passar seu pé por fora, e isso vai trazer benefício, né? Já no 400 metros com barreiras, as barreiras não ficam uma do lado da outra, elas ficam escalonadas conforme as largadas são escalonadas também, e a gente já estudou isso presencialmente, né? Então, todos os atletas têm a possibilidade de passar esse pé ou perna por baixo do plano horizontal, passar pelo ladinho da barreira, um pé e o corpo passa por cima. Isso caracteriza uma vantagem, então o atleta é desclassificado. Por isso que existe essa regra. Ultrapassar barreira fora da sua raia. Então não tem margem para erro, né? Se o atleta sai da sua raia e transpõe uma barreira que não era a dele, ele é desclassificado automaticamente. E por fim, se ele derruba deliberadamente alguma barreira, ou seja, se ele chega e bate de maneira proposital na barreira para ela cair para facilitar a corrida, ele é desclassificado. Isso significa que as barreiras podem acabar caindo por questões diversas durante a prova e o atleta não seja desclassificado, né? Não é o fato da barreira cair que o atleta é desclassificado. Na verdade, ele pode bater na barreira, se atrapalhar todo, então ele já teve prejuízo, e é para isso que serve a barreira, para atrapalhar um pouquinho a vida do atleta, para ver se ele realmente corre dentro da técnica e como que ele se aproveita disso para chegar o mais rápido possível na linha de chegada. Então a barreira, por cair simplesmente por um toque do atleta qualquer, não emite desclassificação ao mesmo, apenas se ele derruba de maneira deliberada. Deliberada significa por querer, ele quis derrubar a barreira, ele bateu com sua planta do pé de maneira bem forte e a arbitragem, através dos fiscais de pista, que está aqui embaixo, onde cada linha de barreira deve ter um fiscal de pista observando com uma bandeira amarela baixada, e quando ele observa uma transgressão, esse árbitro levanta a bandeira e denuncia, né, o atleta que acabou cometendo a falha. Então essas são as 4 regrinhas da transposição da barreira. E tem aqui atividade, só que vocês já fizeram, vocês não precisam fazer de novo. Isso aqui é só para aqueles que quiserem fazer em casa para estudar, anotar aquelas regrinhas e a explicação que eu passei agora, tá? Não precisa postar em lugar nenhum essa questão.
Aqui nós temos, por exemplo, uma situação atípica, né, onde duas atletas estão envolvidas, não dá para saber quem está atrapalhando quem, mas essa característica aqui de quebrando a barreira com a perna de ataque, a perna que vai à frente, ela indica uma vontade de querer derrubar a barreira. Nesse caso não, porque provavelmente essa atleta aqui da direita atrapalhou o atleta da esquerda e por isso ela acabou batendo dessa forma. Então, como é uma imagem, não dá para a gente interpretar, mas é algo que eu estou colocando para vocês observarem o que pode acontecer numa prova de 100 metros sobre barreiras, feminino, por exemplo. Né? Aqui nós temos as fases da transposição da barreira, chamada transposição e recepção. A chamada transposição e recepção, e eu vou explicar somente até a parte das fases e paramos por ali, tá? Por que isso? Porque nós temos que ir um pouquinho mais devagar nessa parte técnica e deixar para explicar na parte prática depois, né? Nós teremos esse tempo, se tudo der certo. A parte da técnica propriamente dita de cada uma das fases. Aqui a gente só vai explicar de maneira um pouco mais simples, né? Então a primeira fase é a chamada, onde eu toco com o pé no solo e me direciono para fazer a transposição, essa parte aqui, onde o cursor passa. A segunda parte é a transposição, onde eu perco o contato com o solo e fico acima da barreira. E a recepção logo após a barreira. Essas três fases, chamada, transposição e recepção. Tá? Antes disso, aqui nós temos o bloco de partida e aqui a primeira barreira. Então nós temos uma fase de aproximação e nós chamamos ela nós temos nela, na verdade, 8 passos até a primeira barreira. Então se você contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques no solo e daí eu realizo a transposição. Na verdade, eu realizo a chamada aqui nesse pezinho. Aqui é a chamada. Então, saída de bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo pé é a chamada. Essa é a aproximação que deve ser feita de maneira bem rápida, elevando o tronco o quanto antes para poder transpor a barreira. Depois tem a sequência aqui embaixo, que é o ritmo das 3 passadas. Então eu faço a chamada, transposição aqui em cima, recepção e conto. 1, 2, 3. O terceiro pé é novamente a chamada para a segunda barreira. Por isso que se chama ritmo das 3 passadas. Né? 1, 2, 3. E essas 3 passadas têm o ritmo, que é mais ou menos assim. Então tenta identificar. Tam, 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 tam. Tá? Eu faço isso no quadro, na aula presencial, e aqui eu faço com palmas. Tá? Então imagine um toque aqui, um aqui, um aqui, um aqui, o que dá 3 passadas, né? 1, 2, 3. Observe o cursor. 1, 2, 3. E o ritmo é... Tem essa parte aqui, pessoal, olha o cursor, é mais longa a passada. Curta, longa, curta, o que configura esse ritmo, ok? É isso. Vamos lá. E aqui as imagens ampliadas para que vocês possam fazer a observação e estudarem em casa. Ok? Até o momento? Então nós vamos nessa explicação até somente esse slide aqui. E deixamos o restante para que nós possamos falar na parte prática. Tá? Praticando, nós falaremos sobre cada uma dessas fases que aqui se encontram. Gostaria de lembrar que na semana que vem nós teremos uma aula. Amanhã é dia 3, é essa aula aqui. Né? Hoje é dia 3, desculpa. 3 de abril é essa aula. Tá? Dia 10 de abril nós temos uma aula sobre revezamentos. E no dia 17 de abril, nós vamos fazer uma avaliação à distância, ok? Que eu vou enviar para vocês através do sistema EVA. Estou planejando ainda como que ela vai funcionar, tá certo? Então ficamos por aqui. Um grande abraço e até a semana que vem. Nessa semana não temos atividade, somente quero que vocês
assistam essa aula para entender, porque nós teremos a avaliação na sequência. Essa atividade vocês já fizeram, né, sobre barreiras há 2 semanas atrás que eu tinha solicitado. Ok? Abração, até mais.